Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje a gente tem o Nubank versus o Inter e eu trouxe aqui o Fernando Martim. Tudo bem, Fernando? Obrigado por ter vindo. O Fernando é da equipe de análise da Levante e ele liderou o excelente relatório sobre o IPO da Nubank que talvez você já tenha recebido. Se você não recebeu, clique aqui embaixo que na descrição do vídeo vai ter o link para você receber. Então vamos começar. A primeira metade eu vou falar da parte básica, dos números básicos, história do Nubank e do Inter. Depois o Fernando vai entrar e vai falar da parte mais pesada, onde o Fernando e a equipe da Levante fizeram vários cálculos de valuation para chegar no valor justo do BDR do Nubank. Começando a parte básica, o Nubank foi fundado em 2013 pelo Davi Vélez, o Eduardo Wible e a Cristina Junqueira, três excelentes executivos, e o Inter foi fundado em 2008 pela família Menin, pelo Rubens Menin, o filho dele, João Vitor Menin, é o CEO do banco, e o Rubens Menin, que também patrocina o Atlético Mineiro, que vai ser campeão esse ano, ele é um ganhador de dinheiro, ele montou a MRV, uma das histórias de maior sucesso nas construtoras no Brasil, junto com a Cirela, e ele comprou o Banco Intermédio, que virou Banco Inter depois. A atuação do Nubank é Brasil, Argentina, Colômbia e México, por enquanto principalmente Brasil, e pode se estender por toda a América Latina. Já a atuação do Inter é basicamente o Brasil e um pouco da Califórnia agora com aquela fintech que ela comprou. O Nubank tem 2.500 colaboradores, o Inter 4.100. Só que o Nubank tem 48 milhões de clientes, sendo 35 milhões ativos, e o Inter tem 14 milhões de clientes, sendo 7,9 ativos. Ou seja, o tamanho do Inter é coisa aí de 4,4 vezes maior em termos de clientes. Produtos e serviços, o Inter ainda tem apenas conta digital, cartões e empréstimos, enquanto o Inter tem conta digital, cartão de crédito, empréstimo, financiamento imobiliário, seguro, investimento, câmbio e marketplace. Isso daí, num primeiro momento, parece que o Inter está melhor em termos de produtos e serviços do que o Nubank, é verdade, mas também mostra que o Nubank tem uma avenida para crescer bem grande, ou seja, ele pode oferecer mais produtos e serviços. Aqui eu mostro a conta digital, eu fui olhar as diferenças e as nuances entre uma e outra, e a remuneração de 100% do CDI na conta digital é automática no Nubank, no Inter não é automática, tem que entrar no app, tem que fazer uma aplicação, comprar um CDB e esse CDB vai estar vinculado. Então, ganhou 3 pontos no Nubank, 1 ponto no Inter, vocês já estão acostumados que eu vou dando ponto. No cartão de crédito, os dois me parecem praticamente iguais, gratuito, funções de crédito e débito. No caso do Nubank, você tem um desconto se antecipar o pagamento, já no Inter você tem um cashback ao pagar a fatura em débito automático. Eu acabei dando pontos iguais, 3 para cada um. No empréstimo pessoal, o Inter ganhou um pouquinho em relação ao Nubank, porque ele tem aquele crédito ligado ao imóvel como garantia. Em compensação, o Nubank tem um crédito para todo mundo, enquanto a maioria do empréstimo pessoal do Inter é ligado à parte do consignado, que o risco é menor. Aí eu dei uma parada para olhar o Net Promoter Score e peguei uma pesquisa. O BTG contratou uma empresa no meio do ano chamada Solo CX para fazer uma pesquisa para chegar em qual é o NPS
que os clientes dão para cada banco. E ele fez isso entrevistando 8 mil usuários de bancos e fintechs. Ganhou, como era de esperar, no Nubank, com 69,4%, o Inter atrás com 52,3%, depois o PagBank com 44,6%, e os bancões também era esperado com NPS bem menor, de 34,8%, o Itaú 27%, o Bradesco 26,5%, o Santander e lá embaixo o Banco do Brasil com 13,2%. Lembrando que o que é o NPS? O NPS é o percentual de pessoas que promovem o seu banco, gostam muito do seu banco, que vão falar para amigos e conhecidos que vale a pena ter conta num banco ou comprar o carro A ou a pasta de dente B, e menos os detratores, aqueles que falam esse banco é uma porcaria, não vale a pena, ou esse carro dá muito problema, ou essa pasta de dente tem um gosto horrível. E o Nubank está quase lá no topo, de 75 a 100, você está praticamente uma empresa perfeita, e isso é muito difícil, chegar nos 75 e na direção do 100. O Nubank está com 69,4. Então a gente percebe que ele é um banco que o cliente gosta bastante, isso tem que ser levado em consideração, e isso ajuda a crescer mais o banco, porque é um indicando para o outro. Já no Inter é menor, 52,6, mostrando que o percentual de promotores é um pouco maior e o percentual de detratores é um pouco maior. Nos outros nem se fala. Continuando, eu mostro aqui o NPS que os bancos Nubank e Inter informaram no seu último relatório do terceiro trimestre. São números muito altos, mas são diferentes da pesquisa do BTG. Por quê? Porque quando o banco faz uma pesquisa interna, a chance do cliente falar muito mal é menor. Ele pode até ficar constrangido, está sendo consultado pelo próprio banco, não vai querer ficar falando mal. Isso vale para qualquer tipo de produto e serviço. A parte de resultados do terceiro trimestre, o Nubank tem 4,4 vezes mais clientes ativos do que o Inter, e isso é muito importante porque mostra a capacidade da empresa de gerar receita. São 73% dos clientes com conta no Nubank que são ativos e apenas 56% do Inter que são ativos. Na parte da receita, a receita bem maior para o Nubank, a gente tem uma receita aí que um pouco abaixo de 4 vezes maior, só que a receita por cliente mensal no Nubank está um pouco menor, 28% menor do que o Inter, mostrando que aquela quantidade pequena de produtos e serviços tende a ser ampliada, e lá na frente essa receita média por cliente ativo do Nubank deve crescer e até ultrapassar do Inter. Resultado dos 9 meses, os dois apresentaram lucro líquido, mas ambos com não é jogada, são lançamentos fiscais que acabaram transformando prejuízo em lucro. No caso do Nubank, né, Fernando, teve aquela remuneração baseada em ações, 721 milhões, eu nunca tinha visto isso em outros bancos, você vai poder falar depois. E no caso do Inter, ele pegou e diferiu um ativo fiscal, 107 milhões, e acabou gerando lucro. Aí eu acabei dando nota 0 para os dois, porque os dois não dão lucros consistentes. Eu vou passar a bola aqui para o Fernando, ele vai contar como que ele analisou, como fez o IPO do Nubank e o que ele vê de positivo, o que ele vê de preocupante. Boa, Flávio. Eu acho que essa introdução é extremamente importante, e existe uma frase que eu gosto muito, é que a análise estratégica ela precede a análise financeira. Então, antes de falar em números, sempre é importante
veem qual é o estágio no ciclo de negócio da empresa, quem são os concorrentes, onde ela atua, região, enfim, para aí sim poder adentrar de cabeça nos números, né? E um outro fator bem importante que a gente tem que levar em consideração é que a gente está falando de uma empresa de crescimento, né? Mesmo com o porte do Nubank, que vem aí avaliada em 30, 40 ou 50, enfim, bilhões de dólares, é uma empresa também que já tem quase 50 milhões de clientes, mas é uma empresa ainda em crescimento, então a gente tem que utilizar ferramentas próprias para esse tipo de negócio. E aí nesse gráfico aqui que a gente mostra, eu acho que ele é bem interessante, que temos ali uma curva, né, de crescimento, o gráfico ao longo do tempo de receita e lucro, e aí fica bem evidente que as empresas ainda em fase de startup ou crescimento incipiente ainda estão em fase de ganhar maturidade, enfim, adquirir ali a famosa alavancagem operacional e para poder, de fato, gerar resultados consistentes. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A despeito do Banco Inter ou até mesmo do Nubank não gerar resultados, isso não quer dizer que o ativo valha zero, né? A gente não pode avaliar eles simplesmente sem levar em consideração o crescimento e o ganho de margem futuro. E assim, eu acho que tem dois pontos importantes aí, né, Flávio? Existem ofertas em que a gente olha e procura motivos para entrar, e existem ofertas que a gente olha e procura por motivos para não entrar. Isso. Eu acho que o Nubank é o segundo fator, porque ninguém tem dúvida da capacidade de execução da companhia, né, da tendência que os bancos digitais, porém, eu acho que tudo na vida tem um preço, né? E aí, meses atrás, quando vinha se vinculando a possibilidade da oferta, a gente ficou extremamente entusiasmado, né? A gente já esperava um prêmio relevante para cima de Inter e alguma precificação próxima à perfeição, mas estressando um pouco os números, a gente viu um patamar ali talvez impeditivo para uma entrada, né? E assim, a gente seguiu 3 lógicas de conta, né? Aqui eu reitero mais uma vez, o valuation é quase uma arte, né? E empresas assim, esse caráter ganha ainda mais força. Mas o nosso primeiro passo aqui foi fazer um Stock Guide. O Stock Guide é sempre uma tabela simplificando as empresas comparáveis e quais são os dados principais que a gente deve levar em consideração. E, evidentemente, que a despeito da gente ter bastante empresa financeira na Bolsa, tanto listada no Brasil quanto na Nasdaq, que a gente tem os grandes bancos, temos o Banco Pan, temos também companhias de pagamento, PagSeguro, Stone, enfim, a mais comparável acaba sendo o Banco Inter, né? E aí, se a gente olhar para fora, existem algumas outras iniciativas também, mas estão em fases ainda mais incipientes que acaba limitando a comparação. Então aqui a gente optou por comparar de maneira mais direta o Banco Inter e a gente vê aqui, né, que em alguns dados o Nubank leva vantagem, em outros o Banco Inter leva vantagem, como o Flávio também já havia introduzido. Mas talvez o que mais chame a atenção é que, a julgar pelo preço original da oferta e o meio do range, né, o preço original é de 10 a 11, meio do range 10,50, e levando em consideração o dólar de 5,50, o Nubank queria vir aí avaliado em um pouco mais de R$ 7.100 por cliente. Isso é um prêmio bem relevante para o Inter, que hoje negocia na faixa dos 4.200. E partindo para a próxima tabela, eu acho que esse é um fator bem importante também, que é a apreciação que o Nubank busca, né? Então, em junho houve uma tranche, né, uma nova rodada de captação, inclusive bastante vinculada na mídia, né, Flávio? Com a entrada aí da Berkshire Hathaway, do oráculo, né, do investidor talvez mais emblemático do mundo, né, Warren Buffett. E à época a empresa foi avaliada em aproximadamente R$ 5.100 por cliente, aqui a gente está levando em consideração clientes ativos, tá? E agora, portanto, algo mais próximo aos R$ 7.100, ou seja, ela espera aí uma apreciação de 40% em menos de 6 meses. O problema é o seguinte, né? Existem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. De junho para cá, todo mundo tem acompanhado aí um verdadeiro sell-off na Bolsa. Sim. E as fintechs brasileiras não passaram ilesas. A gente vê aí Stone caindo 60%, o Banco Inter caindo 40%, PagSeguro também caindo 30%, 35%, se eu não me engano. Isso. Até mesmo os bancos incumbentes, BTG Pactual, XP também caindo por volta dos 20%. E na ponta contrária, o Nubank quer ou queria passar ileso desse movimento mais abrupto, né? E aí a gente tem que levar em consideração o que aconteceu nesse período. E a bem da verdade, essa é uma infelicidade nossa aqui, uma das nossas idiosincrasias, é que o Brasil passou aí por uma reavaliação no cenário macro, né? Então a inflação ficou mais persistente,
a atividade, né? O PIB passou a ser revisto para baixo mês após mês e tudo isso trouxe aí uma reavaliação, ao nosso ver, principalmente da taxa de desconto, né? Essa é a taxa que traz os fluxos futuros a valor presente, né, Flávio? E esse fator é muito importante, especialmente em empresas de crescimento que são mais sensíveis a esse tipo de alteração. Então aumenta o preço, né? Reduz o valor do título, é mais ou menos naquela lógica que acontece também com títulos de renda fixa da marcação a mercado, tá? Mas aqui as empresas de crescimento são mais afetadas por conta de duration mesmo. Então, se em junho a gente calculava ali que a taxa de desconto para uma empresa do tipo do Nubank era na casa dos 13,16%, agora está mais próximo aí aos 14,4%. Né? Então, o macro mudou, as fintechs brasileiras realizaram e o Nubank quer vir. Portanto, o Nubank não pode vir valendo 40% a mais do que o Berkshire do Buffett comprou em junho. Exatamente. Inclusive, essa é a nossa comparação na sequência, né, que é o desempenho das ações aqui. Não são ações necessariamente comparáveis, tá? Mas eu acredito que a gente tem aqui uma boa base aqui de papéis mesmo, de fintechs brasileiras, né? Claro, cada uma com o seu setor de atuação, mais ou menos inerente, meio de pagamento, é mais investimento, é mais mercado de capitais, mas a gente viu que nenhuma passou ilesa. Nenhuma dessas companhias passou ilesa desse movimento. Nubank quer ou queria, né? Bom, e aí a gente foi para um segundo método de avaliação, né, Flávio? Se esse é um método mais cru e talvez mais inerente até não a empresas... Mas a banco. Em banco a gente sempre usou o fluxo de dividendo descontado. Exatamente. E banco é um bom pagador de dividendos. Sim. Uhum. Assim, o balanço de banco ele é um bicho à parte, né? Sim. Acho que vale essa menção também, ao contrário de empresa indústria ou do varejo. O balanço de banco é muito diferente, né? Até por isso que a forma de avaliação dele também é com ferramentas um pouco distintas e a matemática de tal ela é relativamente simples, até porque é talvez o modelo mais tradicional de análise de empresa, que é o DDM, né? Que é o que o Flávio falou, é realmente trazer os dividendos futuros a valor presente. Né? E aí, falando também especificadamente de banco, existe um múltiplo muito conhecido que é o P sobre VP, então você compara-o ao ROI, né? P sobre VP é preço sobre valor patrimonial. Isso, exatamente. E aqui, com toda a humildade, né, Flávio, a gente não sabe como vai ser o futuro do Nubank, tampouco da indústria, mas a gente tentou traçar um cenário aqui, eu diria que generoso, para justamente averiguar qual deveria ser o valor do Nubank justo, né, ao julgar por esse método aqui. Então a gente estipulou aqui que em 2036, ou seja, daqui a 15 anos, a empresa vai ter um ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, de 25%. Que é bem generoso. Seria maior do que a média da indústria local aqui no Brasil. Vai ter um payout também, né, que é uma relação ali de quanto a companhia vai distribuir de dividendos alta, de 75%, e um G de crescimento, né, ou seja, após essa fase ela vai crescer de maneira eterna, né? 5%, é um crescimento muito provavelmente o dobro do PIB da região, então a gente foi bastante generoso aqui, né, Flávio? Sim, e isso é importante para você que está nos vendo entender. O Fernando procurou ser generoso para, quando chegar no resultado, o Nubank ou outro investidor falar: não, você foi muito rígido, você foi muito pessimista. Não, é o contrário. Ele está sendo generoso para ver se, com essa generosidade, justifica pelo menos o mínimo do intervalo do IPO. Exatamente. É aquela história que a gente comentou aqui no começo, né? Procurar motivos para não entrar, porque o case ele é muito interessante, tá? Porém, sob essa métrica, a gente chegou num valor, e aí na tabelinha está bem resumido, de 35 bi de reais ou 6 bi e meio de dólar. Ou seja, um valor bem diferente aí, quase que 80% abaixo do que tem sido pedido, né? Então isso nos deixa um pouco assustados, né? E aí, mais uma vez, a gente reitera a nossa cautela, né, Flávio? É muito difícil estipular até onde essas empresas de crescimento e tecnologia podem chegar, né? Mas, a julgar por esse preço aqui, tem um crescimento bem ousado, embutido no preço das ações, tanto em termos de crescimento de receita, enfim, de base de cliente, como também rentabilidade, né? Que esse acho que é um desafio bem grande aí para o Nubank, rentabilizar a sua base de ativo, né? Hoje, curiosamente, o Banco Inter tem
a sua plataforma de serviços mesmo um pouco mais desenvolvida. O Nubank, evidentemente, tem aí um caminho a percorrer, né? Mas é um mercado meio de bola dividida, né, Flávio? Sim. Até fazer um paralelo aqui com outras companhias de tecnologia, já que o Nubank vai ser listado na Nasdaq, acho que a gente pode utilizar também essa questão. Empresas de tecnologia costumam guardar alguns predicados interessantes que, de certa forma, a gente não vê tão bem no Nubank, tá? Se a gente pegar o Uber, por exemplo, é uma companhia com moats, né, diferenciais competitivos ali muito interessantes. Primeiro, ela tem a vantagem de ter sido a first mover, né, que é a primeira companhia ali a modificar as estruturas de um mercado, que aqui eu estou falando do mercado de mobilidade urbana. Sobretudo, o Uber, né, ele criou um mercado. Então, se à época, né, o pessoal fazia conta ali que o mercado endereçável era táxi, na verdade não é verdade. Não é, né? maior. Acho que eu falo aqui por mim, né, eu posso contar nos dedos as vezes que eu peguei táxi na minha vida até o surgimento do Uber. Isso. Então ele criou um mercado. Da mesma forma, a Airbnb, que criou um mercado praticamente, né? E normalmente, o Fernando sempre argumenta nas reuniões que o first mover, o primeiro, é quem sobrevive. E o Nubank é um caso clássico. Todo mundo falava que a população brasileira tinha uma quantidade muito grande de pessoas não bancarizadas. E o Nubank veio justamente, ele está com, se não me engano, 28% da população adulta acima de 15 anos. Então, isso está, se não me engano, no prospecto. Então, ele trouxe um contingente enorme de pessoas que não tinham direito. Olha, que uma coisa meio absurda, né? Em 2020, 2021, você ter pessoas que não têm conta porque não conseguem entrar na agência, o banco cobra R$80, R$30, R$10 por mês, e ele mudou. Esse é um dos... E mudou de uma maneira com classe, com investimento, com diversidade, um monte de coisa moderna. Então a gente acredita que ele vai ser tal qual um Uber, uma Amazon, ou seja, eles vão continuar no país, vão expandir e vão ser os sobreviventes do setor. E assim, né, Flávio, a despeito disso, acho que o Nubank fez um primeiro movimento interessante, né, mas é um mercado de bola dividida, né? Então, além do Nubank, a gente vê outras iniciativas, não só o Banco Inter, como os bancos digitais. A gente não pode esquecer, isso é muito importante. O Itaú já tem 10 milhões de clientes no IT, deve chegar a 15 milhões em fevereiro. O Next do Bradesco tem 7,7 milhões, deve chegar a 10 milhões nos próximos meses. E eles podem até vir a fazer a IPO lá na frente. Então, como o Fernando colocou, realmente é uma bola dividida. Apesar dele ser o first mover, não é assim um cenário tão céu de brigadeiro. Né? Exatamente. Enfim, em suma, a gente vê a companhia chegando com valuation de tech quase que global, porém, do ponto de vista de moats diferenciais competitivos, a gente não vê os mesmos predicados do que em outras companhias que fizeram IPO recente. Citei aqui Uber, citei aqui Airbnb, poderia citar talvez CrowdStrike, que é uma companhia de softwares para cibersegurança, que tem um custo de troca elevadíssimo, né? A gente não vê um custo de troca muito grande no Nubank, né? Embora o cliente seja fã de Nubank, e os números de NPS de fato comprovam isso, não tem um custo de troca muito grande, né, Flávio? O mercado, né, os usuários, eles são ali muito sensíveis ao preço dos serviços, querendo ou não. Né? Sim, e muitos já têm conta no Nubank, Exatamente. no Inter, no IT do Itaú, no Next. Então, isso daí não existe uma barreira de saída. Exato. Como não tem uma grande de entrada, não tem uma grande de saída, como, por exemplo, cliente do Itaú Personalité, o cliente do Prime do Bradesco. Eu queria lembrar que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para o relatório, que é um relatório completo, muito bem feito, com várias coisas que o Fernando está falando e ainda vai falar que você vai ler com calma e vai entender melhor ainda o investment case de Nubank. Desculpe, pode... Tranquilo. Não, acho que é isso, né? Se a gente avaliar o Nubank como um banco, então, nesse segundo método, e projetando os resultados futuros,
a gente chegaria aí num valuation bem inferior ao pedido na oferta. Acho que para finalizar, o terceiro método que a gente buscou aqui para, de certa forma, tentar avaliar a empresa, né, foi por meio da tira implícita no múltiplo de receita, né? Então a gente pegou aí, essa parte vai estar um pouco mais completa no relatório, tá? Mas basicamente a gente estipulou quanto a empresa vai ter de share da indústria, de cliente da indústria, ou seja, o bolo vai crescer, né? O bolo da receita desse mercado. Quanto o Nubank vai ter lá em 2040. E, consequentemente, a gente viu quanto as empresas hoje negociam na média, a gente estipulou que ela vai negociar um múltiplo X, então, consequentemente, vai ter lá um retorno implícito nesse fluxo de caixa, vamos assim dizer, que na verdade é uma entrada, uma saída e uma entrada, né? E o que a gente viu que, mesmo a empresa tendo um share bem agressivo, se eu não me engano, era 60% de clientes e pouco mais de 30% do bolo, ainda assim não justificaria aí, a tira implícita estaria por volta dos 6,4%. É pouco. E a taxa de desconto que a gente calculou é mais próxima aos 14,4%. Então, ainda assim, novamente, mesmo sendo generoso em termos de share, não chegaríamos aí a um múltiplo, né, a um retorno ajustado ou uma tira implícita de acordo com o risco da operação. E, Fernando, para a gente chegar praticamente no final, qual foi o melhor preço que você achou para o BDR e para as ações do Nubank? E o que está escrito em relação a participar ou não no IPO de Nubank? Bom, então acho que é isso, né? São 3 métodos, né? Utilizando aí instrumentos diferentes. Mais uma vez a gente reitera aqui, né? Empresa de fase de crescimento tem essas coisas, né, Flávio? Diferentes métodos, diferentes resultados. E o melhor resultado que você chegou para os BDRs e para as ações da Nubank, qual foi? Bom, levando em consideração a nossa estimativa também para crescimento de base de cliente, né, a gente acredita que a companhia chegaria aí a valores razoáveis ou entráveis, mais na faixa dos 170 bi de reais, que equivale ali, considerando, né, um dólar de 5,50 que a gente utilizou em todas as nossas contas, 31 bi de dólar, aproximadamente R$ 4.600 por cliente, ou seja, um valor um pouco inferior ao da última tranche de junho, né? Então isso por ação daria 6,75 ou $1,12 por BDR no NUBR33, que vai ser o código aí do BDR patrocinado. Só lembrando, né, pessoal, a faixa, né, o range de preço inicial da oferta era de 10 a 11, né? E com todo esse momento de mercado, tanto no Brasil e até em Estados Unidos, variante, enfim, todo um cenário de risk-off, a gente vê aí, e aí, portanto, o Nubank deve anunciar uma revisão do preço para baixo para o patamar entre 8 e 9 dólares por ação. E o nosso, no melhor cenário justo, é 6,75. Isso de preço justo. Possivelmente a gente ainda colocaria alguma margem de segurança, então ficaria por volta dos 6 dólares por ação, tá? Eu acho que esse seria um patamar ali de entrada, então a nossa recomendação realmente é por hora, né, ficar de fora. Não participar da oferta do IPO de Nubank, e a gente poderia falar que a empresa é good, but overpriced. Exato. Só para finalizar, Flávio, chama atenção, né? Eu acho que o low da faixa de preço agora é 8 e antes o high da faixa anterior era 11, uma diferença de quase 40% aí. Então você vê que realmente depende muito de janela. Né? E você vê realmente que todo o cálculo, os vários argumentos que o Fernando usou no relatório, aquele gráfico dos 40%, que é o gráfico que mostra as ações caindo e o Nubank subindo 40%, mostra que realmente esse raciocínio estava correto e, na verdade, o Nubank agora baixando em quase 40%, ele está voltando para a realidade de junho e não de novembro. Exatamente. E para terminar, eu mostro aquele placar final Nubank versus Inter, que eu faço em todas as ações, no mata-mata, deu 38,7 pontos para o Nubank, 26,6 para o Inter, o Nubank ganhou. Se o Nubank ganhou e a gente tem uma recomendação de não entrar na oferta,
portanto, também não é para ter em carteira Inter. Mas como gostamos muito de bancos, vocês sabem das nossas carteiras e do Mata-Mata Itaú Bradesco, que o nosso preferido é Itaú. Então, olhando no Bank Inter, vá de Itaú. Itaú está num preço bem atraente e ainda tem dividendos e JCP para pagar para vocês. Ok? Eu agradeço muito a presença do Fernando, foi excelente, parabéns pelo relatório. Se não foi o melhor relatório de IPO que eu vi nos últimos meses, desde junho, se não foi o melhor, foi um dos melhores, está realmente muito bom. E vocês aproveitem, entrem aqui embaixo na descrição do vídeo, clica no link e vocês vão receber esse excelente relatório, vão poder ler em casa com calma, entender bem todo o raciocínio que o Fernando e a equipe fez sobre o investment case de Nubank, e a conclusão é: a empresa é ótima, só que o preço está alto demais. Ok? Obrigado por assistirem a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde, e hoje com o Fernando Martim como convidado. Obrigado e bons negócios. Abraços.